A Organização Mundial da Saúde avisou que vai literalmente passar o chapéu para arrecadar dinheiro e tentar conter o surto de Mpox na África. Na largada, serão necessários 15 milhões de dólares só para a produção de vacinas. O chefe da OMS, Tedros Adhanom, vem alertando que o risco de uma nova pandemia é iminente e que o mundo deve estar preparado. Se não for de Mpox, será de outra doença. A organização defende um tratado internacional contra pandemias, em que os signatários seriam obrigados a cumprir as regras. O documento vem sendo discutido desde 2022. E na primeira minuta, a OMS chamou de catastróficas as consequências de uma nova pandemia nos moldes da Covid-19, uma vez que a economia mundial ainda não se recuperou totalmente. A paralisação do turismo, dos negócios, o desemprego e os gastos com a doença provocaram a maior crise econômica global em mais de 100 anos. A última reunião sobre o tratado foi em maio. Os impasses giram todos em torno de dinheiro. Os países ricos se negam a entrar com uma fatia maior do financiamento. O lobby da indústria farmacêutica tenta vetar a quebra de patentes dos medicamentos. E a OMS defende uma cláusula que impeça barreiras comerciais e de trânsito de pessoas, que também encontra resistência. A União Europeia acaba de acionar o alerta máximo para a Mpox e já prevê o aumento de casos no continente. Fora da África, por enquanto, só a Suécia identificou um cidadão doente, com a nova variante que é mais letal e contagiosa. E o Paquistão confirmou um caso, mas estima que haja outros. A OMS teme estar enxergando só a ponta do iceberg no continente africano. 13 países já identificaram a Mpox mais perigosa. O atendimento está focado no Congo, onde a doença começou e atinge o maior número de pessoas. Há infectados, inclusive, em campos de refugiados lotados. Ao decretar emergência de saúde pública para a Mpox, o chefe da organização ressaltou que a medida é o mais alto nível de alerta na legislação sanitária. Ela tem o objetivo de desencadear uma resposta internacional coordenada e desbloquear financiamentos para a compra de vacinas, testes de diagnósticos, desenvolvimento de tratamentos e pesquisas, e de evitar que a doença se espalhe. Desde o começo do ano, houve um aumento de 160% no número de casos e de 19% nas mortes no continente africano. De cada 100 doentes, 4 evoluem para óbito. O contágio se dá pelo contato próximo com o doente. Os sintomas são parecidos com os da gripe e se caracterizam pelas feridas na pele. No Brasil, o Ministério da Saúde formou um comitê para lidar com a Mpox e anunciou a compra de 25 mil doses de vacina. Por enquanto, não há casos de contaminação com a nova cepa. Delmanto, depois de uma pandemia, se imaginava que o mundo ia se debruçar sobre esse assunto para evitar próximas. O arranjo institucional global definitivamente faliu? É complicado, porque hoje nós temos os voos transcontinentais, né? A pessoa em 8 horas, em 9, 10 horas está de um continente para outro. Agora, é sempre, o start disso tudo, o início disso tudo, são em países que têm baixa qualidade de saneamento básico, baixa qualidade de vida, baixo desenvolvimento humano, né? Então, começou ali no Congo, aquela miséria no Congo, né? E isso vai espalhando. Agora, pelo menos, essa transmissão da Mpox, ela não é via aérea, não é? Ela é feita por contato de pele ou contato sexual, menos mal do que foi a nossa Covid. Agora, uma coisa precisa ser dita, para um país de 200 milhões de habitantes, comprar 25 mil doses não é nada. Agora, Gessner, falar em 15 milhões de dólares, né? Passar o chapéu para 15 milhões de dólares para a grande economia global não é nada. Não, realmente não é nada, é pouquíssimo e é interessante, né? Nós já deveríamos ter aprendido a lição depois da pandemia da Covid, né? Obviamente, isso nos leva a uma reflexão sobre o avanço da ciência, de um lado, quer dizer, uma medicina extremamente avançada e capaz de detectar, capaz de gerar vacinas, mesmo na pandemia, isso ficou comprovado, mas, ao mesmo tempo, uma estrutura institucional da economia mundial
muito frágil, né? Que, como o Rodrigo falou, são 15 milhões e você não consegue, nações riquíssimas, você não consegue arrecadar esses recursos para deter um foco aparentemente bastante preocupante de mpox. Então, realmente a gente está nesse descompasso, uma globalização em um nível jamais visto, há um avanço brutal da ciência que permite acabar com as pestes e com as pandemias, etc. No entanto, a fragilidade da estrutura institucional e supranacional de coordenação internacional para, de fato, resolver o problema. Eles esperam piorar lá para poder depois efetuar as medidas de profilaxia, né? Enquanto não chegar na Europa de forma mais forte ou nos Estados Unidos, o dinheiro não sai. Aí fica um custo muito mais elevado. Sem dúvida.